começar, saiba que este filodebate vai penetrar sem vaselina no conflito entre a visão histórica de Olavo de Carvalho, que esmaga a narrativa oficial da Revolução Francesa como uma engenharia social planejada por elites intelectuais, e a perspectiva de Yuval Noah Harari, que vê a revolução como parte da ficção útil criada pela espécie humana para sobreviver. Olavo argumenta que a revolução foi movida por sociedades de pensamento que substituíram a hierarquia divina por um mito político, culminando no terror. Harari responde que todos os sistemas são construções fictícias e o que importa é sua utilidade prática. Agora, perguntas-chave. A revolução foi realmente uma revolução das classes ou da elite intelectual? A crítica iluminista destruiu a ordem sem construir nada sólido? A violência do século XX confirma as críticas ao humanismo? Qual narrativa histórica better explica a modernidade? Confira quem vence neste filo-debate que questiona as bases da história moderna. Será que Olavo finalmente vai vencer? O tema é a Revolução Francesa e as bases da modernidade. Professor Olavo, o senhor argumenta que a história oficial esconde a verdadeira natureza deste evento. Por favor. Ora, porra! O problema fundamental é que o brasileiro e a academia em geral estuda a história pelo resultado aparente e não pela causa agente. Vocês olham para a Revolução Francesa e veem liberdade, igualdade e fraternidade. Eu olho e vejo quem fez e como fez. Se você ler Hippolyte Taine em As Origens da França Contemporânea, para mim é um modelo de como se escreve história, ou Augustin Cochin, você vai entender. A revolução não foi um levante espontâneo do povo faminto. Isso é mentira. A historiografia revisionista de Fourier-Achama já estabeleceu isso. A liderança era burguesa e aristocrática dissidente, não camponesa. As jornadas revolucionárias foram organizadas, não espontâneas. Foi um processo de engenharia social. Cochin estudou as sociedades de pensamento do século XVIII, lojas maçônicas, clubes de debate, salões literários. Nesses clubes, eles conseguiram inventar um mundo fictício segundo uma espécie de platônica das ideias. Conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo. Cochin chama isso de socialização do pensamento. Eles criaram uma máquina de opinião que destruiu a realidade para impor uma abstração. É uma descrição vívida, e historiadores sérios como Cochin e Fourier de fato questionaram a narrativa romântica da Revolução. Mas eu abordaria isso com uma lente muito mais ampla, biológica e antropológica. O que o senhor descreve como mundo fictício ou engenharia social é, na verdade, a característica definidora do Homo sapiens. Em Sapiens, eu explico que o segredo do nosso sucesso não é a verdade objetiva, mas a nossa capacidade de criar e acreditar em ficções coletivas. Eu chamo isso de ordens imaginadas. A Revolução Francesa foi o momento em que trocamos um mito intersubjetivo, a hierarquia divina dos reis, por outro mito intersubjetivo, a soberania popular e os direitos humanos. Biologicamente falando, não há direitos humanos no DNA. É uma ficção, no sentido de que existe apenas na imaginação coletiva, mas é uma ficção útil. Ela nos permite cooperar em massa, coisa que os chimpanzés, por exemplo, não conseguem fazer além de grupos de 150 indivíduos. Que porra de ficção útil! Escutem o que esse sujeito está dizendo. É o niilismo mais completo disfarçado de ciência. Quando você diz que Deus e os direitos humanos são a mesma coisa, ficções, você destrói a base de qualquer moralidade real. Se tudo é ficção, quem decide qual ficção vence? É a força, é quem tem a guilhotina na mão. Você acaba de explicar filosoficamente por que Robespierre cortou cabeças, porque ele tinha a ficção mais forte naquele momento. E mais, o senhor está cometendo um erro de categoria brutal. Você está procurando realidades espirituais com um microscópio biológico. O fato de você não achar justiça no DNA não prova que a justiça é mentira. Prova que o seu instrumento é inadequado para encontrá-la.
O fato de um termômetro não medir peso não significa que peso não exista. Mas precisamos separar fatos de desejos. O senhor fala em natureza metafísica e realidades espirituais. Como historiador e cientista, eu não posso verificar isso empiricamente, e essa é uma limitação que eu reconheço explicitamente. O que eu vejo é a história, e a história mostra que o humanismo, essa religião moderna que coloca o ser humano e suas experiências no centro, de fato assumiu o lugar do teísmo clássico. Os resultados materiais são mensuráveis. A violência como percentual de mortes caiu de 15% nas sociedades agrícolas para 5% no século XX e 1% hoje. A fome quase desapareceu em grande parte do mundo. O senhor prefere a verdade transcendente do século XII, com sua mortalidade infantil de 50%, ou a ficção útil do século XXI, com antibióticos e vacinas? Essa é a chantagem mais velha do mundo. O Senhor me oferece antibióticos em troca da minha alma. Primeiro, os antibióticos não vieram da Revolução Francesa, vieram do desenvolvimento científico que já estava em curso e que foi feito em grande parte por cientistas que acreditavam em Deus, como Pasteur. O Senhor está criando uma falsa dicotomia. Ou você aceita a minha teoria das ficções, ou você volta para o século XII sem medicina. Isso é sofisma, não argumento. Segundo, o senhor fala em percentual de mortes violentas. Eu falo em números absolutos. O século XX, o século das ideologias humanistas e ateias, matou mais gente do que todos os séculos anteriores somados. Rummel documenta cerca de 170 milhões de mortos por democídio, assassinato em massa pelo Estado. O comunismo, o nazismo, o maoísmo, todas essas eram ficções úteis no seu sentido. E olha o resultado. E terceiro, essa prosperidade material que o Senhor celebra não veio da revolução, veio do capitalismo que já existia antes. A revolução foi um freio, não um acelerador. A França ficou patinando no lugar durante 100 anos. Depois da revolução, 3 monarquias, 2 impérios, 3 repúblicas, uma instabilidade política crônica enquanto a Inglaterra industrializava em paz. O historiador Reinhard Koselleck, em Crítica e Crise, mostra exatamente isso, como a crítica iluminista corroeu a autoridade política sem construir nada sólido em seu lugar, levando inevitavelmente ao terror. O senhor chama de ordem imaginada útil algo que produziu o terror de 1793 e preparou o caminho para os gulags de 1917. O próprio liberalismo está em crise. Em 1938, havia 3 histórias globais competindo: fascismo, comunismo e liberalismo. Em 1968, 2. Em 1998, parecia que só restava uma. Em 2018, estamos com 0 histórias sobrando. As elites liberais entraram em estado de choque e desorientação. A revolução tecnológica, inteligência artificial, biotecnologia, big data, vai tornar o mito da liberdade individual obsoleto. Algoritmos nos conhecerão melhor do que nós mesmos. A democracia liberal foi construída para a era industrial. Ela não foi projetada para lidar com essas questões. Precisamos de novas histórias globais para sobreviver como espécie. Histórias que possam lidar com mudanças climáticas, inteligência artificial e a crise de sentido que milhões de pessoas enfrentam. Deus não vai descer do céu para regular a inteligência artificial ou resolver o aquecimento global. O senhor admite que não tem história nenhuma para oferecer, destruiu as antigas e agora diz que precisamos de novas. Mas precisamos, segundo qual critério, se todos os critérios são ficções? E outra coisa, o senhor fala em sobreviver como espécie, como se isso fosse um imperativo real, mas se tudo é ficção, a sobrevivência também é uma ficção. Por que eu deveria me importar com a espécie humana se humanidade é só mais uma ordem imaginada? O globalismo que o senhor defende é a Torre de Babel reconstruída e vai cair como todas as outras caíram. A diferença é que desta vez o senhor quer que caia sobre 8 bilhões de pessoas. Não é mito, é verdade. E a verdade não precisa de engenheiros sociais para existir. Ela existe apesar deles.
Qual é o método historiográfico que Olavo defende contra a história pelo resultado aparente? A. Materialismo histórico. B. Atomismo histórico-sociológico. Decompor generalizações até atos e personagens individuais. C. Análise estruturalista. D. História das mentalidades. Quem é o historiador citado por Olavo como tendo estudado as sociedades de pensamento do século XVIII? A. François Furet. B. Éric Voegelin. C. Augustin Cauchin. D. Hippolyte Taine. Segundo Olavo, qual é a consequência lógica de tratar todos os valores como ficções intersubjetivas? A. A democracia se torna impossível. B. A ciência perde credibilidade. C. Só resta a força como árbitro entre ficções concorrentes. D. A religião ganha novo prestígio. Placar final do debate. Tema: a Revolução Francesa e as bases da modernidade. Debatedores: Olavo de Carvalho versus Yuval Noah Harari. Critério 1. Acurácia fatual. Olavo de Carvalho, 76,3% de acerto. Yuval Harari, 100% de acerto. Vencedor: Harari. Critério 2. Rigor lógico. Olavo de Carvalho, 2 pontos de falácia. Yuval Harari, 7 pontos de falácia. Vencedor: Olavo. Critério 3. Engajamento. Olavo de Carvalho, 87,5% de resposta. Yuval Harari, 20% de resposta. Vencedor: Olavo. Critério 4. Fundamentação. Olavo de Carvalho, 18,9% de citações. Yuval Harari, 12,5% de citações. Vencedor: Olavo. Critério 5. Consistência. Olavo de Carvalho, 0 contradições. Yuval Harari, 1 contradição. Vencedor: Olavo. Total de vitórias. Olavo de Carvalho, 4 critérios. Yuval Harari, 1 critério. Justificativa resumida. Olavo prevalece por engajar diretamente com as premissas filosóficas de Harari, 87,5% versus 20%, expondo a inconsistência performativa entre descrever valores como ficções e prescrever precisamos de novas ficções. A falsa dicotomia de Harari, fé versus antibióticos, é identificada e refutada com exemplos concretos. Pasteur. Olavo fundamenta com historiografia específica, Cauchin, Taine, Koselleck, Furet, que Harari reconhece, mas não contesta substantivamente. Harari mantém vantagem em precisão fatual, 100% versus 76,3%, por limitar-se a dados biológicos e estatísticos bem delimitados, enquanto Olavo arrisca generalizações historiográficas com núcleo correto, mas formulação hiperbólica. A estrutura lógica de Olavo é mais robusta e internamente coerente. Clique no gostei e ative as notificações para receber mais conteúdo filosófico.